Imagine dois irmãos, dois caminhos, dois corações diante de Deus. Um sacrifício aceito, o outro rejeitado. A ira cresce, a inveja corrói, e a escuridão se aproxima. Caim chamou Abel, e, confiando no irmão, ele foi ao seu encontro. Não sabia que aquele seria o último passo que daria. Então, a traição. Um golpe fatal. O sangue escorre pela terra, marcando para sempre a história da criação. O primeiro assassinato da humanidade. Gênesis 4. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: "Com a ajuda do Senhor, tive um filho." Depois, ela deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim lavrador da terra. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Então Caim ficou muito irritado e seu rosto se transtornou. Então o Senhor disse a Caim: "Por que você está irado? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo." Caim disse a Abel, seu irmão: "Vamos ao campo." E estando eles no campo, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: "Onde está Abel, seu irmão?" E ele respondeu: "Não sei, sou eu o guardador do meu irmão?" E Deus disse: "O que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. Agora, pois, você é maldito pela terra, que abriu a boca para receber de suas mãos o sangue do seu irmão. Quando você lavrar o solo, ele não lhe dará mais sua força. Você será um fugitivo e errante pela terra." Então Caim disse ao Senhor: "O meu castigo é grande demais para que eu o suporte. Hoje me expulsas da terra e terei de me esconder da tua presença. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e quem me encontrar me matará." Mas o Senhor lhe respondeu: "Portanto, se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes." E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que ninguém que o encontrasse o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Caim teve relações com sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Enoque. Caim estava construindo uma cidade, a qual deu o nome de Enoque, em homenagem ao seu filho. A Enoque nasceu Irade. Irade gerou a Meujael. Meujael gerou a Metusael. E Metusael gerou a Lameque. Lameque tomou para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome da outra era Zilá. Ada deu à luz Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e criam gado. Seu irmão chamava-se Jubal, que foi o pai de todos os que tocam lira e flauta. Zilá também deu à luz Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e ferro. A irmã de Tubal-Caim chamava-se Naamá. Lameque disse às suas mulheres Ada e Zilá: "Ouçam-me, mulheres de Lameque. Escutem o que vou dizer. Matei um homem porque ele me feriu, um jovem porque me machucou. Se Caim será vingado 7 vezes, então Lameque será 77 vezes." Adão teve novamente relações com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem deu o nome de Sete, dizendo: "Deus me concedeu outro filho no lugar de Abel, que Caim matou." Também a Sete nasceu um filho, e ele lhe deu o nome de Enos. Naquela época, começaram a invocar o nome do Senhor. Agora vamos entender o significado deste capítulo da Bíblia. Gênesis 4 é um texto profundo que revela tanto a justiça de Deus contra o pecado, quanto sua imensa graça. Uma graça que mais tarde será revelada plenamente na obra redentora de Cristo. Este capítulo nos leva à história de Caim e Abel, os primeiros filhos de Adão e Eva. E por meio deles, Deus nos ensina sobre a seriedade do pecado, as consequências da desobediência e o seu propósito redentor que percorre toda a narrativa bíblica.
O relato começa com o nascimento de Caim e Abel. Logo de início, vemos a criação de Deus se expandindo, como Adão e Eva recebem o dom da vida em seus filhos. Mas o pecado que entrou no mundo no capítulo anterior começa a trazer efeitos desastrosos na família humana. Deus havia criado o homem para refletir sua imagem e comunhão perfeita, mas o coração humano já estava profundamente inclinado ao pecado. Quando Caim e Abel oferecem seus sacrifícios ao Senhor, Abel escolhe as primícias do seu rebanho, um ato de fé, reverência e completa devoção. Em contrapartida, Caim oferece do fruto da terra, mas parece faltar em sua oferta a dedicação genuína e o coração contrito que Deus requer. Deus olha para o coração do homem, não apenas para o que está visível. Ele aceita o sacrifício de Abel e rejeita o de Caim, revelando que o Senhor não é apenas um Deus que busca obediência exterior, mas a adoração genuína que vem do coração. Esta cena antecipa a realidade do pecado e o estado decaído da humanidade, a incapacidade de satisfazer plenamente a Deus por meio de nossos próprios méritos. A oferta de Caim é insuficiente porque não expressa um coração arrependido, e sem essa entrega completa, o homem se encontra em desarmonia com Deus. Ao rejeitar o sacrifício de Caim, Deus demonstra sua santidade e justiça. Ele não pode aceitar o que não está alinhado à sua perfeita santidade. A justiça divina aqui não é severidade arbitrária, mas a expressão da perfeição de Deus diante do pecado humano. Deus vê a indignação e o ciúme no coração de Caim e, em sua justiça, lhe dá uma advertência. O pecado espreita à porta, pronto para dominá-lo. Ele é lembrado da sua responsabilidade moral, mas também da graça de Deus, que o chama a dominar esses impulsos. Deus lhe oferece uma oportunidade de arrependimento, um caminho para restaurar sua postura diante do Senhor. No entanto, Caim cede à sua ira e, ao invés de dominar o pecado, é dominado por ele, cometendo o primeiro homicídio da história humana ao matar seu irmão. O juízo de Deus é agora explícito. Ele confronta Caim com as palavras: "O que foi que você fez?" A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. O pecado de Caim não passa despercebido, ele é visto e condenado por Deus. Esse juízo reafirma que o pecado tem um preço e que Deus é justo ao condená-lo. Ele amaldiçoa Caim e declara que ele será um fugitivo errante, incapaz de encontrar paz ou estabilidade na terra que antes cultivava. Mas em meio a essa condenação, vemos também a graça de Deus. Embora Caim mereça a plena condenação, Deus, em sua misericórdia, marca Caim para que não seja morto, poupando-lhe a vida. Ele limita a justiça humana, mostrando que ele é o juiz final e que somente ele detém o direito de exercer o julgamento pleno sobre o pecado. À medida que o capítulo continua, somos introduzidos à descendência de Caim e a linhagem decaída da humanidade se desenrola. A figura de Lameque ilustra a progressão do pecado e da corrupção. Ele mata um homem e vangloria-se disso, ampliando a maldição de Caim com suas próprias palavras. Vemos aqui como o pecado não permanece isolado, mas cresce e se espalha, enraizando-se nas gerações subsequentes. A violência e o orgulho tomam conta da humanidade, e o coração do homem se distancia cada vez mais de Deus. Mas o capítulo não termina sem esperança. A narrativa volta a Adão e Eva, e a graça de Deus resplandece no nascimento de Sete, um novo filho que substitui Abel. É por meio de Sete que Deus preserva a linhagem que futuramente levará a promessa do Messias, o Salvador que irá redimir o homem e restaurar a comunhão perdida. É dessa linhagem que nascerá Jesus Cristo, o Filho de Deus, que cumprirá plenamente a justiça e oferecerá um sacrifício perfeito por todos os pecados da humanidade. A justiça de Deus é plenamente satisfeita em Cristo, que pagou o preço do pecado com sua vida, e a graça de Deus é revelada em sua disposição de nos salvar através dele. Através de Cristo, somos chamados a uma nova vida, libertos do poder do pecado que escravizou Caim, e, em vez disso, capacitados a viver em retidão.
Cristo é o perfeito Abel, o justo, que, ainda sem pecado, entregou sua vida para reconciliar o mundo com Deus. Seu sangue fala coisas superiores ao sangue de Abel. Hebreus 12, 24. Pois onde Abel clamou por justiça, o sangue de Cristo clama por perdão e restauração. Ele é a revelação final da graça e da verdade que começa a se delinear em Gênesis. O Senhor preserva uma linhagem de esperança, apontando para um Redentor que trará justiça e paz eternas, invertendo o estrago do pecado que começou no jardim e que se expandiu com Caim. Em Cristo, o pecado que uma vez reinou sobre nós é vencido, e o Espírito Santo nos capacita a resistir ao pecado, assim como Caim foi instruído a fazer. Portanto, Gênesis 4 não é apenas uma história de juízo e separação, mas de esperança, de promessas e de uma graça imensa que começa a ser revelada. O caráter de Deus é perfeitamente equilibrado. Ele é justo e santo, mas também é gracioso e redentor. Esta é a profundidade do amor de Deus, que enquanto ainda éramos pecadores, enviou Cristo para nos salvar e para restaurar a comunhão que foi quebrada pelo pecado. O juízo de Deus contra o pecado permanece real, mas sua graça é oferecida a todos os que se arrependem e creem em Jesus Cristo. Em Cristo, temos a garantia de que mesmo quando falhamos, podemos ser perdoados e restaurados. Esse capítulo aponta de maneira simbólica e profética para a obra redentora de Jesus, que é o cumprimento da promessa de redenção. Mesmo no início da humanidade, Deus não abandonou seu povo, mas traçou um caminho que culminaria no Calvário, onde sua justiça e sua graça se encontram de forma perfeita. Em Cristo, temos a promessa de que os efeitos do pecado são revertidos e que a vitória final pertence ao Senhor. Agora vamos pensar um pouco nas lições que podemos aprender com este texto bíblico. Primeiramente, Gênesis 4 nos lembra da seriedade do pecado e do caráter justo de Deus ao lidar com ele. A oferta de Caim e a de Abel mostram que o que Deus busca é um coração verdadeiro e contrito, não apenas ações externas. Quando Caim traz uma oferta que parece ser desprovida de sinceridade, Deus a rejeita, enfatizando que ele não é indiferente ao coração humano. Esta é uma realidade importante para nós hoje. Deus vê além de nossas ações e considera as intenções do nosso coração. Ele é santo e justo, e não podemos nos aproximar dele com um coração dividido ou com meras aparências de devoção. É um lembrete de que nossa adoração deve ser genuína e nossa vida deve refletir nosso amor a Deus, pois Ele conhece nossos motivos mais profundos. O chamado aqui é para que busquemos a Deus com sinceridade, apresentando a Ele nossa devoção como um sacrifício vivo, puro e aceitável. Uma segunda lição central é sobre a batalha contra o pecado, que vemos na advertência de Deus a Caim. O pecado está à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Este aviso expõe a realidade do pecado como uma força que tenta dominar a nossa vida, inclinando nossos corações ao mal. Somos lembrados de que o pecado, se não for resistido, gera consequências desastrosas. Gênesis 4 aponta para a luta espiritual que todos enfrentamos, mas também revela que Deus nos adverte, nos guia e nos chama a resistir. Esse chamado não é apenas um peso ou uma obrigação humana. Deus nos capacita para essa luta. No plano redentor de Deus, a graça e o poder para resistir ao pecado são plenamente revelados em Cristo, que venceu o pecado e a morte. Pela obra de Cristo, somos capacitados pelo Espírito Santo a viver em obediência, a lutar contra o pecado e a buscar uma vida que honre a Deus. O amor de Deus e sua graça também se destacam poderosamente neste capítulo, mesmo em meio ao juízo. Quando Caim é confrontado com o seu pecado, ele não mostra arrependimento, mas temor das consequências que virá a enfrentar. Em sua justiça, Deus amaldiçoa Caim, mas ao mesmo tempo, em sua graça, coloca um sinal sobre ele para protegê-lo da morte. Deus não ignora o pecado, mas também não é indiferente ao destino dos homens.
Ele continua a oferecer proteção e misericórdia, mesmo para aqueles que caíram. Esta é uma sombra da obra de Cristo, que veio não para condenar, mas para redimir e proteger a humanidade da justa condenação que o pecado traz. Em Cristo, recebemos não apenas proteção, mas perdão completo e reconciliação com Deus. Podemos nos lembrar de que Deus sempre oferece a sua graça e que, apesar das consequências do pecado, Ele provê um caminho de restauração e paz através de Jesus. Outro ensinamento crucial está na responsabilidade que temos uns pelos outros. Quando Deus pergunta a Caim: "Onde está seu irmão?", Ele nos ensina que somos chamados a cuidar uns dos outros. A resposta de Caim: "Sou eu o guardador do meu irmão?", revela o distanciamento e a dureza de coração que o pecado provoca. Este chamado divino é para que vivamos como uma família de fé, exercendo o amor, o cuidado e a responsabilidade mútua. Em Cristo, essa responsabilidade é ainda mais clara, pois Ele nos chama a amar o próximo como a nós mesmos e a refletir seu amor para o mundo. Somos, de fato, guardadores de nossos irmãos e irmãs, e Deus nos chama a viver uma fé que se expressa em cuidado, compaixão e solidariedade. Por último, Gênesis 4 nos aponta para a soberania e fidelidade de Deus, que permanece trabalhando em meio ao caos e ao pecado humano, para cumprir seu plano redentor. No nascimento de Sete e posteriormente de Enos, vemos a esperança que Deus mantém viva em uma linhagem piedosa. Ele não abandona seu plano, pelo contrário, preserva uma linha pela qual sua promessa de redenção se cumprirá. Esta esperança se realiza completamente em Cristo, que veio para reverter os efeitos da queda e do pecado. Enquanto a linhagem de Caim é marcada pelo orgulho, pela violência e pela decadência, a linhagem de Sete representa a continuidade da promessa e da presença de Deus com aqueles que invocam seu nome. Cristo, o Salvador, é o cumprimento final dessa esperança. Ele é a resposta de Deus ao clamor da humanidade, a expressão plena de sua graça e o caminho para a vida eterna. As lições de Gênesis 4 nos chamam a viver em temor e reverência ao Deus que é santo e justo. Nos lembram que o pecado é uma realidade séria, que nos afasta de Deus e de nossos irmãos, mas que a graça de Deus é maior e provê redenção por meio de Cristo. Somos convidados a responder a essa graça com corações humildes, a buscar a Deus em verdade e a viver como irmãos e irmãs em comunhão. Cristo nos dá o exemplo perfeito de amor, justiça e obediência, e por sua obra temos a vitória sobre o pecado e a promessa de uma vida plena e eterna. Essas lições nos encorajam a reconhecer nossa fragilidade humana e a nos apegar à graça redentora de Deus, confiando que Ele é fiel para cumprir cada uma de suas promessas em Cristo. Ao final desta reflexão sobre Gênesis 4, somos levados a uma profunda compreensão do caráter de Deus, que manifesta sua plena justiça ao condenar o pecado, mas também revela seu infinito amor e sua graça redentora que culmina na obra de Cristo. Em cada detalhe deste capítulo, vemos a seriedade do pecado e suas trágicas consequências, mas, ao mesmo tempo, encontramos sinais da misericórdia e da bondade de Deus, que trazem esperança mesmo em meio ao julgamento. A história de Caim e Abel nos mostra como o pecado desestabiliza e corrompe o coração humano, separando-nos da comunhão com Deus e dos relacionamentos que Ele deseja que cultivemos. O pecado de Caim nos lembra que o homem, após a queda, está propenso a afastar-se de Deus e a escolher o caminho da autossuficiência e do orgulho. Diante disso, Deus permanece como o juiz perfeito e santo, que não ignora nem relativiza o pecado. Ele é justo e não tolera a impureza, mas ao mesmo tempo é o Deus da aliança, que não desiste de seu propósito de redimir e restaurar a criação. Sua justiça e santidade demandam que o pecado seja punido, mas seu amor e graça nos mostram que Ele não nos deixa sem um caminho de volta a Ele. Ao confrontar Caim e ao impor-lhe um castigo, Deus deixa claro que o pecado não passará impune e que há consequências reais para a rebeldia contra sua lei.
Caim, como todos nós, merecia plena condenação, e o juízo de Deus foi justo e necessário. Mas o Senhor, em sua misericórdia, não o abandonou completamente. Em vez de deixá-lo à mercê de uma vingança mortal, Deus marca Caim, protegendo-o e restringindo a punição que outros poderiam impor a ele. Esta proteção aponta para a paciência e o desejo de Deus de que cada pessoa venha ao arrependimento, reconhecendo sua justiça e também sua disposição de salvar. O capítulo termina com o nascimento de Sete, uma nova linha através da qual Deus preserva a esperança e a promessa de redenção. Ao longo das gerações, essa linha culmina na vinda de Cristo, o Redentor prometido. Cristo é a revelação plena do amor e da graça de Deus para com os pecadores. Ele, o justo, veio ao mundo e ofereceu-se em nosso lugar, pagando com sua própria vida o preço que o pecado exigia. O sangue de Abel clamava por justiça, mas o sangue de Cristo clama por perdão e reconciliação. Nele, o juízo de Deus foi plenamente satisfeito, e a justiça divina foi cumprida, mas de forma redentora, oferecendo vida em lugar da morte e esperança em lugar do desespero. Em Cristo, vemos que Deus não apenas mantém sua santidade e justiça, mas também demonstra sua compaixão e amor, que alcançam até os mais perdidos. Cristo carregou sobre si a culpa e a condenação que nos pertenciam, e por sua obra, os efeitos devastadores do pecado começaram a ser revertidos. Em Jesus, a separação causada pelo pecado é superada, e aqueles que creem nele são reconciliados com Deus, restaurados à comunhão e capacitados pelo Espírito Santo para resistir ao pecado e viver em obediência. Essa mensagem nos encoraja a viver em santidade e a reconhecer que Deus, em sua justiça, não é indiferente ao pecado, mas que, em seu amor, providenciou um Salvador para nos redimir. Somos chamados a responder com um coração agradecido e comprometido, buscando uma vida que reflita o caráter de Cristo. Através dele, recebemos não só perdão, mas a transformação necessária para lutar contra o pecado e buscar a pureza. Neste mundo marcado por dores, perdas e injustiças, é reconfortante saber que Deus, em sua graça, oferece reconciliação ao pecador. O amor de Deus é tão grandioso que, mesmo diante de nossa rebeldia, Ele nos deu a dádiva de seu Filho. Ao confiar em Cristo, encontramos não apenas um Salvador, mas um Senhor que caminha conosco, que nos sustenta em nossas lutas diárias contra o pecado e que nos garante uma esperança eterna. Que este capítulo seja para nós um convite a viver na luz da graça e da verdade de Deus. Que possamos nos aproximar dele com um coração sincero, não escondendo nossas falhas, mas confiando no poder de Cristo para nos perdoar e transformar. E que sejamos também guardiões dos nossos irmãos, vivendo em amor, cuidado e compaixão como Cristo nos ensinou. Ao refletirmos sobre estas verdades, que possamos encontrar descanso na certeza de que Deus é fiel, justo e cheio de graça, e que por sua obra redentora temos esperança de um futuro glorioso ao seu lado. Que esta mensagem traga conforto e encorajamento ao seu coração, lembrando que, mesmo em meio às realidades do pecado e das consequências da queda, Deus permanece como o justo e o Redentor, oferecendo-nos perdão, restauração e esperança por meio de Cristo. Que você se sinta fortalecido e motivado a viver uma vida que honra a Deus, sabendo que Ele caminha ao seu lado, sustentando-o em cada passo e revelando seu amor de forma constante e fiel.